tinham na época. Não foi pouco, foi o suficiente para você se tornar a mulher que você é hoje. Então, honre os seus pais. Além de mandamento, isso vai trazer cura para a sua vida. Eu sei que você pode estar falando assim, mas Rafa, você não sabe o que eu vivi, você não sabe como foi a minha infância, você não sabe o que a minha mãe fez comigo, o que os meus pais fizeram comigo. Independente daquilo que eles tenham feito, eles fizeram o melhor que eles podiam. Se foi pouco, era tudo que eles podiam oferecer. Algo que me fez refletir muito é, se coloca no lugar de seus pais, que tipo de pais eles tiveram? Talvez, se você olhar um pouco para a história dos seus avós, como eles foram pais para os seus pais, você vai entender a falta que os seus pais tiveram. E talvez você vai conseguir olhar, enxergar e falar assim, caramba, o meu pai e a minha mãe me deram muito mais do que eles receberam um dia. Eles fizeram muito mais do que eles poderiam esperar. Que hoje você pode olhar os seus avós e falar, mas a minha avó é uma pessoa tão maravilhosa, tão fofa, tão doce. Mas será que ela foi essa mãe também para sua mãe? Porque a sua mãe aprendeu a ser mãe com a mãe dela. E seu pai aprendeu a ser pai com o pai dele. Então, talvez ele teve um pai ausente, ele se tornou um pai ausente. E eu não quero que isso traga justificativa. Ah, isso justifica um pai ser ausente, isso justifica uma mãe ser narcisista. Não. Mas toda vez você ficar olhando para a sua história e ficar tentando achar um culpado e ficar tentando achar uma culpa para aquilo ali, você não vai conseguir liberar perdão. E, na verdade, quem vai ficar preso em toda essa história é somente você. Então, que essa aula possa trazer cura sobre essa área da sua vida. Que você possa liberar não somente o perdão, mas você aprender a honrar a vida dos seus pais. E aí você fala, Rafa, mas é muito difícil. Evangelho é renúncia. Seguir a Cristo, seguir os mandamentos de Deus é renunciar todos os dias às nossas próprias vontades, aquilo que a gente acha como certo e ser guiada pela palavra. E eu vou te provar que isso está na palavra. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Essa passagem do capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos. E no capítulo 12 dá exatamente esse mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. De todos os mandamentos, esse é o único mandamento que ele tem uma promessa. Você honra o seu pai e a sua mãe e você terá vida longa e próspera. Não tem como você ter uma boa vida, uma vida longa na terra que o Senhor está te dando se você não cumprir esse mandamento de honrar os seus pais. Mas eu quero te perguntar, você sabe o que realmente é honrar os seus pais? E aí eu vou te explicar o que é isso, porque muita gente tem dúvida e acha que honrar pai e mãe é ter a mesma história que eles, é criar os filhos exatamente como foi criado, que é viver os sonhos que os pais têm para a sua vida. E não, honrar a sua mãe, honrar o seu pai não é repetir a mesma história ruim da sua família, não é perpetuar o legado ruim de traumas, de feridas, de divórcio que tem na sua família. Não é isso. Honrar pai e mãe é quando você se torna uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa cidadã, uma boa pessoa para o mundo. Quando você vai para a vida, quando você tem a sua vida bem pré-estabelecida, quando você tem caráter, princípios, isso você está honrando os seus pais. Você não honra os seus pais só quando você vive o sonho deles de fazer a faculdade que eles tanto sonharam que eles não conseguiram. Não. E de verdade, os sonhos que os seus pais possam ter para a sua vida pode ser lindo demais, pode ser incrível demais, eu acredito que talvez realmente sejam, mas não se compara aos sonhos que Deus tem para a sua vida, porque Deus sonha muito maior, Ele faz infinitamente mais. Então, honrar os seus pais não significa cometer os mesmos erros, ser leal a toda a sua família, ficar ali 24 horas fazendo tudo o que eles precisam, suprindo todas as necessidades emocionais que eles têm, ou vivendo todos os sonhos que eles não puderam viver. Honrar seu pai e sua mãe é ser uma boa mulher, ser uma boa esposa, ser uma cópia de Jesus. Ser boa com os outros, com seu vizinho, com seu porteiro. Assim você está honrando a sua família. Assim você está honrando o nome que você carrega. Que nós, como filhas, possamos honrar os nossos pais, principalmente fazendo algo de bom com a nossa vida, que foi o maior presente que eles nos deram. E aí você pode virar e falar assim, Rafa, mas meus pais nunca me deram nada de bom. Nada. Eu cresci sozinha, eu fui pra vida sozinha. Mas eu vou te falar uma coisa, se você tá aqui e tá assistindo essa aula, eles já te deram algo de bom, eles te deram uma vida. Eles poderiam não ter deixado você vir ao mundo. Eles poderiam ter interrompido a sua gravidez, a sua gestação. Mas não, você tá aqui.
Então algo de bom eles já fizeram para você. Eles te deram a vida, a oportunidade de estar aqui. E eu quero falar para vocês algo que foi uma história que quando eu li mexeu muito comigo, que foi a história de José. José vem de um lar totalmente disfuncional. Se você já parou para ler a história de José, você vai ver que ele vivia num ambiente de rivalidade e competitividade com os irmãos. Algo que o próprio pai criou quando colocou ele como filho preferido. Ele era o favorito do pai, o que ganhou a túnica colorida. Então o pai colocou ele nesse lugar de rivalidade com os irmãos, mesmo que de forma inconsciente. E eu não sei qual foi a realidade do seu lar, da sua casa, se você também cresceu em um lar disfuncional. Porque o lar de José foi tão disfuncional que os irmãos jogou ele numa vala e deixou ele lá. E ele foi vendido como escravo, passou um tempo na prisão e os irmãos falaram que ele morreu, gente. Olha o nível de disfuncionalidade que tinha dentro dessa casa. E o pai chorou por anos a morte do filho. E lá na frente, quando ele está como governador do Egito, a família volta. E era a oportunidade perfeita para ele falar: agora os bonitões precisam de mim, né? Agora o José aqui é o último. Mas sabe o que ele fez? Fiquem tranquilos. Nenhum mal eu vou fazer. Sabe por quê? Porque talvez seja por um momento como esse que Deus me colocou nesse lugar aqui para salvar a nossa família. Então, no final das contas, não importa o que fizeram com você, não importa qual tipo de lar você cresceu, não importa em que bairro você nasceu, não importa qual é a história da sua família, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Vai ficar nesse papel de vítima, de coitadinha, de nananã, ou você vai para a vida, você vai para a ação, você vai honrar os seus pais e vai fazer o melhor da sua vida, mesmo com o pouco que eles puderam te dar. Eu quero te lembrar, para finalizar essa aula, que honrar pai e mãe não é escolha, é mandamento de Deus. Só vive promessa quem cumpre princípio. Cumpra os princípios, cumpra os mandamentos do Senhor e você vai poder desfrutar de todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu peço que hoje você ore exatamente sobre esse assunto. Ore pensando se você tem alguma ferida, alguma mágoa, algum sentimento de que seus pais poderiam ter feito mais por você. Ore entregando que o Espírito Santo possa trazer cura sobre essa área da sua vida. Ore para que tenha restauração, que você possa finalmente cumprir esse mandamento, honrando os seus pais, independente da história que vocês tiveram, para que assim você possa viver todas as promessas do Senhor. Amém? Te espero na próxima aula.